Olá, estudantes da Univesp que fizeram a disciplina Educação Especial e Libras. Estamos na reta final. Eu sou a professora Vera Capellini, autora da disciplina nessa reoferta. Gostaria primeiramente de pedir desculpas, porque por incompatibilidade nas agendas, eu não consegui fazer uma live síncrona. Então, eu gravei esse vídeo pequeno com muito carinho para vocês e também vou disponibilizar esse PowerPoint. Não hesite em perguntar caso vocês tenham dúvida, seja para os facilitadores ou mesmo para mim. Desejo que vocês tenham aprendido bastante. Vou repetir bem devagarinho o meu e-mail: vera.capellini@unesp.br. Não hesite em perguntar. Então, vamos lá para a nossa revisão da disciplina. Nós tivemos, ao longo da disciplina, 7 semanas de conteúdo e esta da revisão. Passamos por conceitos, por abordagens, por introdução a Libras. Então, nós vimos os fundamentos da educação na diversidade, fundamentos históricos e legais da educação especial. Esse tópico, inclusive, foi um dos que vocês tiveram dúvida, vou tentar esclarecer. As principais características dos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial, um breve contexto histórico da surdez, deficiência auditiva e surdez, a diferença entre um e o outro, introdução a Libras e, por fim, a escolarização do aluno com deficiência auditiva / surdez. Esse foi outro tópico que vocês tiveram dúvidas. Então, dando continuidade, fundamentos da educação na diversidade. A gente tem aqui, né, o EZT, que nós vimos esse vídeo para aquecer a discussão, e o quanto é importante para você, futuro professor, ter claro que educação na diversidade, essa perspectiva da cultura inclusiva, não diz respeito à pessoa com deficiência. É uma nova abordagem, é uma nova concepção de escola, no qual a gente respeita a diversidade humana, mas considera a singularidade de cada um, ao planejar a nossa atividade docente. E por isso é muito importante perguntar para você, futuro professor, qual o seu pensamento sobre a deficiência? Ainda é um modelo caritativo, um modelo médico pautado no diagnóstico ou um modelo social? Lembrando que o modelo social, que é a nossa grande meta, está previsto na legislação, que é assim que a educação especial deve ser concebida para aqueles que têm uma deficiência, que muitas vezes a deficiência está na barreira que o meio coloca do que na própria deficiência. Então, vocês vão ver na sequência, que eu preparei até uma linha do tempo para falar disso para vocês, quando a gente estudou os fundamentos históricos legais da educação especial, a gente viu que pessoas com deficiência, elas eram eliminadas, mortas, deixadas ao acaso. Com o tempo, uma visão muito assistencialista. Eu cuidava e protegia. Depois a gente teve os institutos, as escolas especiais que a gente segregava, e por fim, o momento atual, de uma concepção de respeito à diferença, de convivência com a diferença, valorizando a diversidade humana. Esse princípio está previsto na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela é de 2008. Então, para você que teve dúvida da legislação, eu penso que o mais importante como futuro professor é lembrar: Constituição Federal de 88 prevê a inclusão da pessoa com deficiência no contexto escolar, na escola comum, na escola pública. A LDB, Lei Brasileira de Diretrizes da Educação Básica. Nesta lei está previsto, está regulamentado a educação especial como modalidade de ensino. Ela foi atualizada em 2013, então é outro aspecto legal que regulamenta a educação especial. Aí nós temos a política de 2008 e tomara que continue assim. A gente teve um decreto de 2020 que tinha como meta atualizar a política, porém, em 24/8 de 2021, foi confirmado a suspensão pelo plenário, que este decreto ele traz uma abordagem mais segregacionista do que inclusiva. Então, a política vigente é a de 2008, porque a de 2020 está suspenso.
Qual o desafio para nós, então, futuros professores? No âmbito da sociedade, implementar processos e produtos, prédios, arquitetura, tudo que a gente fizer, levando em conta o desenho universal e, especialmente nas escolas, o desenho universal da aprendizagem. Vocês vão ver por quê. Aqui, como eu disse, da exclusão à inclusão escolar. Se antes eu excluía, eliminava, depois eu segregava, colocando apartado, tentava integrar no modelo integracionista, que pouco acontecia, hoje o que está vigente, por isso o desafio do desenho universal da aprendizagem, é a inclusão em todos os setores da sociedade, não só de pessoa com deficiência, mas a celebração da diferença humana e, portanto, aí está o desafio: conviver, valorizar a característica de cada um com esse respeito. E esse é o princípio da inclusão escolar. Agora vamos ver a linha do tempo que eu falei, que eu elaborei para vocês, de modo muito rápido. Então, de um lado, na história, né, da humanidade, e aqui o que nós queremos para o futuro. Essa inclusão social aí como utopia, que é onde a gente quer chegar. Inclusão social, inclusão escolar. Porém, como marco legal, 1948, princípios dos direitos humanos. Desde a Declaração dos Direitos Humanos, a gente tem respaldado esse marco histórico, que não é para discriminar ninguém com base nos direitos humanos, considerado a característica da pessoa. Então, há que se romper com qualquer tipo de discriminação. De lá para cá, nessa década aí, né, no século XX, os últimos 50 anos do século XX, foi uma evolução constante de documentos, tratados, deliberações. Eu destaco a Conferência de Jomtien, de 90, a partir da qual ampliou-se a perspectiva da educação para todos, mas um marco muito importante, 94, em Salamanca, nós tivemos a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais para garantir acesso e qualidade na educação, portanto, permanência, e de modo que, permanecendo, todos pudessem aprender, e ao aprender, que fosse garantido por meio da aprendizagem, né, ela ser uma mola propulsora de desenvolvimento. Esse documento, essa declaração, ela norteou muitos documentos no Brasil e no mundo de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Por fim, eu destaco a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que para nós brasileiros ela tem peso constitucional, porque o Brasil participou e fez parte dela, e lá as pessoas com deficiência não querem ser vistas, nomeadas, respeitadas como pessoa com deficiência, mas de um modelo social de deficiência, no qual é responsabilidade da sociedade minimizar as barreiras para que, de fato, a inclusão social aconteça. Então, dando continuidade, para isso, para você, futuro professor, é fundamental compreender a diferença entre educação especial e educação inclusiva. Então, a educação especial é uma modalidade de ensino transversal. Ou seja, o que é isso, professora Verinha? Ela vai da educação infantil à pós-graduação. E ela é uma modalidade que complementa ou suplementa. Ela somente substitui, em raríssimos os casos, quando a gente tem a escolarização do aluno com deficiência numa escola especial ou em algumas classes especiais. Mas, via de regra, a base, o princípio, o foco é educação especial, área de conhecimento, que apoia, é uma modalidade de ensino e uma área de conhecimento que tem como principal objetivo minimizar as barreiras da aprendizagem. E educação inclusiva, então, para que vocês possam compreender a diferença. Vamos ver, então. A educação inclusiva pressupõe diversidade humana, aceitação, valorização e compromisso de todos nós, meu, seu, de cada um da sociedade. Com o quê? Com o desenvolvimento pessoal e social, de forma que a pessoa com deficiência não seja visto mais como coitadinho, digno de pena, pelo contrário, em ele tendo condições, em sendo lhe dado oportunidade, ele tem como meta o pleno desenvolvimento e participação. Portanto, vamos ver uma síntese do que seria educação inclusiva.
é um direito de todos, com e sem deficiência. Significa combater a exclusão, significa ter como meta para nós, sobretudo na escola, na educação, ampliar o processo educacional de tal modo que as pessoas com deficiência participem e não sejam meramente espectadores. O que é isso, Vera? Professora Verinha, é colocá-la na classe comum, matriculou como se isso bastasse. Não, a gente tem que garantir o acesso e condições para que ele se desenvolva. Significa respeitar e celebrar a diversidade humana e, por fim, como eu já falei, não diz respeito só à pessoa com deficiência, diz respeito a todos nós, essa convivência com a diversidade humana. Para isso, é necessário ter a parceria entre a educação especial e a educação classe comum. Eu, como pesquisadora da área, posso garantir para vocês, jamais teremos uma escola inclusiva se não tivermos a parceria entre a educação especial e a educação comum. É muito importante. E por que precisa dessa parceria? Porque vocês aprenderam que, além da LDB, que é de 96, da política, que é de 2008, a gente tem a LBI. A LBI é a Lei Brasileira de Inclusão. Ela é de 2015. E nesta lei está escrito, dentre outros aspectos, porque lá fala do lazer, do trabalho, da cultura, de todas as áreas, mas da educação, olha que importante, não é diretrizes, não são princípios, é uma lei, e, portanto, lei tem que ser cumprida. Está escrito na lei, como é decretado, né, nesta Lei Brasileira de Inclusão, que o desenho universal da aprendizagem deve nortear as práticas pedagógicas no contexto da escola pública, da escola privada, de todas as escolas. E o que seria, então, esse desenho universal da aprendizagem? É pensar, nós docentes, ao elaborarmos a nossa atividade didática, nas redes afetivas de reconhecimento e nas redes estratégicas. O que seria isso, professora? O que eu ensino, né? Por que eu ensino, o que eu ensino e como eu ensino? Levando em conta que nós aprendemos de diferentes formas, que nós demonstramos o que aprendemos também de diferentes formas, e que é muito importante uma participação ativa no processo de ensino e de aprendizagem, tanto do professor quanto do aluno. O aluno precisa ser protagonista no seu processo de aprendizagem e o professor precisa oferecer condições para que ele tenha motivação, para que esse professor selecione aqueles conteúdos que precisam ser ensinados, mas levando em conta quem é o sujeito que está aprendendo, com ou sem deficiência. Então, este seria, né, o princípio, de modo muito resumido, do desenho universal da aprendizagem. Vocês podem ter ficado com dúvida de algumas siglas que apareceram ao longo da disciplina. Será que eu estou preparado, professora Verinha, para trabalhar com aluno com deficiência? Muitas vezes essa pergunta vem e a resposta tem sido quase sempre: não estou preparado. Precisamos superar esse discurso. O que significa estar preparado para trabalhar numa perspectiva inclusiva que respeita a diversidade? Primeiro passo: trabalhar na perspectiva dialógica, que o diálogo não é apenas com os semelhantes, ele deve ser estabelecido com aqueles que pensam e agem diferente de você. Diria também para nós, professores, a crença na aprendizagem do aluno. E se você tem a crença que o aluno é capaz de aprender, a crença que você será capaz de ensinar. E a sigla PAEE e o AEE? Bom, o público-alvo da educação especial é o que corresponde à sigla PAEE. Vocês vão ver no slide seguinte a preocupação de substituir esse tema PAEE, né? Público-alvo da educação especial. E o AEE, atendimento educacional especializado, que é um direito de todos os alunos da educação infantil ao ensino superior. Então, vamos ver quem são esses alunos, então, elegíveis aos serviços da educação especial. E por que mudar essa proposta, né, de PAE para alunos elegíveis aos serviços da educação especial? Vamos entender um pouquinho. Porque o PAE,
que é essa sigla que está presente na política, ele diz respeito ao aluno com deficiência, seja auditiva, física, visual, intelectual, ou múltipla, né, quando é mais de uma dessas. Lembrando que na auditiva a gente tem tanto deficiência auditiva quanto surdez, nós vamos ver a diferença. O TEA, né, transtorno do espectro do autismo e altas habilidades de superdotação. E por que substituir, então? Vejamos. Quando a gente tem PAEE, é como se eu falasse assim, ó, toque, o filho é teu. Teu de quem? Da educação especial. E hoje a gente vem trabalhando, eu tenho discutido isso no meu grupo de pesquisa com os meus alunos, que se eu considero que o aluno é da educação especial, parece que eu digo que ele é deles e não é nosso da escola comum. Quando eu tenho a ideia do AEE, que é o Serviço de Educação Especial, né, o atendimento educacional especializado, como um serviço que complementa ou suplementa, eu recupero a ideia da transversalidade. Então, o aluno é da escola, mas o serviço é um direito que ele tem em todos os níveis de ensino. Por isso, fique atento a essa questão. Embora na política apareça como PAEE, vocês vão ver isso em textos publicados, inclusive meus. Hoje eu tenho refletido que manter esta nomenclatura dá muito a ideia que o aluno é da educação especial e não é da educação comum, e ele é da educação. Então, nesse sentido, entrando agora mais especificamente para o que a gente viu da surdez no contexto, né, específico da Libras, porque a disciplina ela tinha essa divisão, contexto geral e específico da Libras, da surdez. O contexto histórico da surdez, vocês viram no mundo e no Brasil, que remete, né, lá desde o século XVI. A gente tem os fundamentos históricos da língua, da cultura. A Libras é uma língua viva. Vocês viram um pouco, eu não vou aprofundar aqui, a questão do capacitismo. Precisamos, assim como combater o machismo, o racismo, precisamos combater o capacitismo. Ou seja, olhar para a deficiência, para a pessoa com deficiência, como se ele fosse um sujeito incapaz. Precisamos olhar para a capacidade das pessoas. E quando eu olho para uma visão que ele não tem capacidade, é uma forma de preconceito. Quando eu digo assim, nossa, ela tirou 9 na prova e ela tem deficiência auditiva, como se quem tem deficiência auditiva não pudesse tirar 9 ou 10, como se isso fosse uma condição. Então, precisamos romper com isso. E lembrar que no Plano Nacional da Educação de 2010 está previsto, né, todo esse movimento do surdo de manter escolas de surdos, mas a gente também precisa lembrar que desde o decreto de 2005, a premissa, né, do bilinguismo, o bilinguismo está lá, é uma meta, e quando eu tenho escolas bilíngues, é a garantia que esse aluno surdo, ele vai ter, né, com surdez, o direito de ter a Libras como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua. E o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, como, por exemplo, São Paulo também tem, continuam existindo e continuam em funcionamento. Então, vamos ver especificamente nesse contexto, quando eu tenho a deficiência auditiva e a surdez. Vamos ver a diferença. Deficiência auditiva é quando eu tenho uma perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma. A classificação, ela leva em conta, né, o tempo, ou a origem e o tipo, ou seja, é importante eu ter claro a compreensão de quando ocorre, mas a deficiência auditiva, ela é muito focada ainda no déficit. Agora vamos ver a questão da surdez. A surdez já não olha para o déficit, ela considera que a pessoa surda, por ter uma perda auditiva, ela compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, sobretudo manifestando pelo meio da cultura surda, principalmente por meio do uso da Libras. Então, é uma perspectiva que vem ganhando força sobretudo no século XXI. Então, a Libras, ela tem essa característica. A surdez, ela tem a característica do usuário, do sujeito ser aquele que faz uso da Libras. E a deficiência auditiva, ou do implante coclear, ou do aparelho AASE, né, aparelho de amplificação sonora.
vamos ver então a caracterização quando é da deficiência auditiva. Muitas vezes ela é ligada a pré-natal, que é o período, né, a etiologia acontece ou antes, durante ou pós-natal, o período de aquisição, se ela é hereditária ou não hereditária, quando ela é adquirida. Exemplo, minha sobrinha Rebeca teve meningite. Ela teve meningite com 5 meses. Foi uma deficiência auditiva, perda profunda, adquirida. Localização vai depender para caracterizar se ela é no sistema condutivo, no sistema neurosensorial ou no sistema nervoso central. Então, esses conceitos vocês aprenderam ao longo da disciplina e precisam ficar atentos, né, a como que se dá essa caracterização. Mas para você, futuro professor, o mais importante é a sua concepção sobre surdez. Ela é uma concepção sobre surdez pautada no modelo que concebe a surdez como falta, como déficit, como uma incapacidade, como um sujeito que fortemente ligado ao diagnóstico, à patologia, ou ela é uma concepção de surdez no modelo socioantropológico que olha para a surdez não concebida como déficit, não só para a surdez, mas eu falo uma visão antropológica de toda a deficiência, né? Uma visão que não é falta, que não é déficit, mas sim uma diferença, uma condição. E no caso específico da surdez, ela tem essa diferença e é importantíssimo que a característica linguística se sobreponha ao status auditivo da pessoa surda. Parte, né, dessa experiência visual, da cultura, das identidades surdas, e é o que o movimento surdo vem defendendo no Brasil e no mundo. Vocês também tiveram a oportunidade de aprender um pouco sobre Libras. Caminhando aqui para a reta final da nossa revisão, o que eu diria para vocês? Mais do que você ficar preocupado se você conseguiu ser fluente em Libras, que você possa ter se motivado a aprender Libras e se tornar fluente. Mas na disciplina, assim como inglês é outra língua, francês, há que se praticar. Então, eu convido você a usar o aplicativo, né, o app, o HandTalk, e praticar, que você possa praticar. Mas todo o conhecimento adquirido aqui fará de você um professor, sem dúvida, com outro olhar sobre a questão da diferença, da deficiência, da surdez, vai ter conhecimento da língua, da história e da cultura, e, sem dúvida, você aprendeu alguns sinais aí do nosso cotidiano em Libras. Isto é o que basta para você nesta disciplina. Esse era um dos principais objetivos dela, ampliar sua capacidade de planejar uma prática pedagógica que amplie políticas, práticas e culturas inclusivas. Isso é o que eu considero como importantíssimo para o professor. Definição de Libras, então, se você conheceu um pouquinho da Libras. Libras é uma língua, né, de sinais visogestual, que mesmo produzida pelos movimentos, né, das mãos, do corpo, da expressão facial, porque o corpo todo fala quando a gente está se comunicando com essa língua, também possui níveis linguísticos, sintaxe, morfologia, semântica e pragmáticas próprias. Ela tem regras gramaticais, é uma língua verdadeira e natural que nasce a partir de uma cultura surda e da experiência visual, tendo um rico valor linguístico e cultural. Ou seja, é uma língua que tem características como a língua oral. E por isso é importantíssimo a gente compreender o quanto que alguns mitos precisam ser desconstruídos, né? Ao pensar em mitos, por exemplo, lembrar que Libras é uma língua brasileira e não é única para todo mundo. A língua tem a língua americana de sinais, tem a língua brasileira, e dentro desse contexto, a gente tem a escolarização do aluno, tanto com deficiência auditiva, quanto com surdez no contexto das nossas escolas. Lembrar que a pessoa, que do desenvolvimento da pessoa que nasce surda, o desenvolvimento humano se dá na relação com o outro. E, portanto, ele precisa ter garantido a língua brasileira como primeira língua, para que ele possa ampliar sua comunicação e, portanto, garantir desenvolvimento. E ele garante desenvolvimento quando a aprendizagem ocorre. A escolarização deve fazer uso, usar e abusar nesse período de práticas pedagógicas que valorizem
o desenho universal da aprendizagem, as múltiplas linguagens. Nós não aprendemos só por lousa e giz, a gente aprende pelo meio sinestésico, oral, visual, gustativo. Então, quanto que é importante o professor ser criativo quando ele tem uma turma que é heterogênea. E todas são, não só falando do aluno surdo, mas quando ele tem, ele precisa lançar mão e usar e abusar de recursos visuais, ser parceiro do professor de educação especial e lutar para garantir na sua sala, sempre que ele tem um aluno surdo, o intérprete de Libras, desde a mais tenra idade. E superar os mitos que eu falei. Por exemplo, que língua brasileira de sinais é uma língua inferior, né? Que Libras não é capaz de comunicar sinais abstratos, que ela é deselegante. Isso tudo só reforça o preconceito. Língua brasileira de sinais é uma língua e, como tal, ela é capaz de comunicar todo e qualquer conceitos, todos os conteúdos que nós, professores, temos para ensinar. E se você tem dúvida, não hesite em procurar ajuda, em pedir o apoio do professor de educação especial e do professor de intérprete, do intérprete. Por isso que eu falei da importância desse trabalho colaborativo. Para finalizar, né, a gente ainda dentro do conteúdo, quais são, professora Verinha, as 3 principais abordagens de ensino ao longo do tempo? Oralismo, comunicação total e o bilinguismo. O oralismo é aquela que se fazia valer a fala, né? Então, ela é lá desde 1880, no qual métodos severos para que o aluno aprendesse a oralizar, inclusive sendo privado de utilizar as mãos. Esta abordagem hoje foi superada. Depois, na sequência, a gente tem a comunicação total, que dentro da comunicação total, todo e qualquer gesto, recurso linguístico, língua de sinais, oral, códigos, mímica, tudo que pudesse ser usado para garantir a comunicação. Alguns alunos que, porventura, ainda não dominam a Libras, que não aprenderam, os professores e as pessoas que interagem, faz-se valer da comunicação total, de tudo quanto é gesto e recursos da audiovisuais, né, visuais que estão disponíveis para garantir a comunicação. Mas o que a gente defende mesmo, enquanto política pública, é a última abordagem, que é o bilinguismo. A partir do início do século XXI, no Brasil, chega então fortemente essa discussão do bilinguismo como uma alternativa para a educação dos surdos, reconhecendo Libras como primeira língua e a língua portuguesa como a segunda língua. E importantíssimo, que ela comece desde a mais tenra idade. E não adianta nada um aluno surdo aprender Libras e ele só interagir com o seu intérprete, com o seu professor interlocutor. Por isso a importância de ter escolas polos, de ter nas turmas que tem o aluno com deficiência auditiva e em toda a sua escola, sinalização em Libras, toda turma, toda a escola aprendendo Libras, porque como a gente falou no slide anteriores, as práticas pedagógicas precisam ser pensadas para todos. Se eu tenho um aluno, ele tem direito tanto quanto se eu tivesse 100 alunos. Para concluir a nossa revisão, o que eu trago para vocês, né? Finalizando. Professora Verinha, o que você diria que é muito importante para nós, enquanto um projeto político pedagógico inclusivo? Tem uma receita? Não, não tem. Mas o Betinho, né, um sociólogo, nos ensinou que seria muito importante, não há receita única, mas seria muito importante humanizar o problema e personalizar a solução. Ou seja, nada mais do que valorizar a riqueza da diversidade humana, mas cada um de vocês no dia a dia ter o brilho nos olhos de ter prazer no que você faz como futuro professor, saber que você vai fazer a diferença na vida de cada aluno, mas lembrar que quando eu planejo uma aula, que a minha atividade docente, o exercício da nossa profissão, não é para alguns, é para todos. E quando é para todos, eu preciso considerar a singularidade de cada um, de uma forma humana. Nada mais é do que
personalizar a solução. Muito obrigado, espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado dúvida, pergunte. Desejo que vocês sejam professores que tenham êxito na carreira profissional, que tenham uma boa avaliação. Muito obrigado por participar ativamente da nossa disciplina. Um beijo, sucesso para todos.